Livro de Lucas, capítulo 9, Bíblia em Poesia, mais um capítulo da Bíblia para você aprender, assim como eu também. As aldeias vizinhas Jesus percorria. Aos 12 ele deu autoridade para ir de 2 em 2 em cada vila e em cada cidade. Quase nada deveriam levar consigo, nem bolsa, nem dinheiro, nem pão. Que fossem com um só par de calçados e podiam levar um bordão para que as pessoas se arrependessem. Essa deveria ser a sua pregação. E eles, cheios de poder, aos demônios expeliam. Os enfermos, muitos deles, eram curados por eles, porque eles simplesmente criam. E o rei Herodes ficou sabendo de Jesus. Ele ouviu falar. E as pessoas diziam que João Batista tinha vindo dos mortos ressuscitar. Outros diziam, não, ele é Elias que está entre nós a pregar. Então afirmou Herodes, eu mandei decapitar João. Como é então que eu ouço essa grande confusão? E a partir dali, ele se esforçava para ter Jesus diante da sua visão. E os discípulos voltaram a Jesus com muitas coisas para contar. Eles nem tiveram tempo para comer, tinha tanta coisa para fazer, e Jesus então os chamou à parte para descansar. E eles retiraram sozinhos no barco, mas muitas pessoas o seguiam a pé. E ao Jesus desembarcar, muitas coisas passou a ensinar, e as pessoas estavam ali atentas, ouvindo de pé. E estando chegando a noite, nada havia para comer, e os discípulos preocupados ouviram de Jesus o recado, dá-lhe vós mesmos de comer. 5 pães, 2 peixinhos, foi tudo o que eles conseguiram, e depois de as pessoas organizar, de Jesus ao seu pai orar, os pães e os peixes eles repartiram. Todos comeram e se fartaram, 12 cestos de sobra recolheram. Eram 5.000 homens que os pães e peixes comeram. E Jesus estava orando sozinho. E os discípulos até ele chegaram. E Jesus queria saber sobre eles o que estavam a dizer. E os discípulos então falaram, olha, uns dizem que você é João Batista, Elias ou algum profeta. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele esperava a resposta certa. Tu és o Cristo. Pedro respondeu desse jeito. Então Jesus o advertiu que não falasse isso a seu respeito. Começou então a dizer-lhes que ele seria rejeitado, depois seria morto ao 3º dia ressuscitado. E aquela multidão e os discípulos assim chamou Jesus e disse, quem quer vir a mim, renegue-se, venha após mim e carregue a sua própria cruz. E quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Quem a perder, a encontrará. Mas, para perder a sua alma, não adianta o mundo inteiro ganhar. Em troca de sua alma, o que é que o homem pode dar? Qualquer que nessa geração de mim se envergonhar, ou então de minhas palavras de alguma maneira se afastar, também o Filho do Homem dele não se lembrará. E quando vier na glória do seu Pai, com os anjos, eles não irão acompanhar. Alguns, dizia Jesus, alguns que aqui estão, eu digo verdadeiramente, que não passarão a morte até ver o reino de Deus à sua frente. E 8 dias se passaram, então ele chamou Pedro, Tiago e João, o chamou para o monte, e eles presenciaram a transfiguração. Suas vestes ficaram brancas, tal qual ninguém podia alvejar. E apareceram Elias e Moisés, para com ele conversar. Então Pedro tomou a palavra e disse, é bom estarmos aqui, façamos agora 3 tendas. Uma será para Elias, a outra para Moisés e a outra será para ti. Porque ele não sabia o que dizer, mas se sentia assim, deslumbrado. E por uma nuvem eles foram envolvidos. Uma voz lhes falou forte aos ouvidos, ouçam, este é o meu filho amado. E depois daquela voz, a Jesus sozinho eles encontraram. Eles calaram-se naqueles dias e sobre o ocorrido a ninguém contaram. E no dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro deles uma grande multidão. E entre eles um que gritava, rogando de Cristo alguma ação. Porque de seu filho único, um espírito imundo se apoderava. E de repente o menino começava a gritar, e na terra o espírito atirava, convulsionava até espumar. E só depois de o quebrantar é que aquele espírito o deixava. E ele disse, roguei aos seus discípulos para que o expelisse, mas eles não puderam. Aquele homem triste disse. Então respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando eu você sofrerei? Traga aqui o menino, mas até quando convosco eu estarei? E quando ia se aproximando, o demônio o jogou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e ao pai entregou. E sobre a majestade de Deus o povo naquela hora se maravilhou.
Como todos se maravilhassem das coisas que Jesus fazia, Jesus falou aos discípulos e atenção ele pedia: o Filho do Homem está para ser entregue. Eles, porém, nada entendiam. E a esse respeito, de interrogá-lo, eles temiam. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos queriam saber. E Jesus, uma criança, chamou, no meio deles a colocou, para lições a eles trazer. Quem não se tornar como a criança, no reino dos céus não entrarão. Mas quem humilde for, como sua criança, com muito amor, o meu reino herdarão. Então falou João e disse: vimos um homem nesses dias que em teu nome trabalhava e demônios expelia. Mas, como ele não segue conosco, nós fizemos proibição. Disse Jesus: não o proíbam, pois quem não é contra nós é por nós. Não se preocupem com isso não. E ao completarem os dias de ele ser ao céu recebido, de ir para Jerusalém, Cristo ficou decidido. Então enviou mensageiros para o caminho lhe preparar. E eles entraram numa aldeia de samaritanos a fim de uma pousada arranjar. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia viajando para Jerusalém. Então Tiago, João, os discípulos ficaram indignados ali e disseram: queres que mandemos fogo do céu cair para os consumir? Então Jesus disse: vocês nem sabem que espírito está a lhes dominar, porque o Filho do Homem não veio destruir, mas veio somente para salvar. E um homem deles se aproximou, dizendo querer o seguir. Mas Jesus falou a ele: as aves têm os ninhos deles, mas eu não tenho nem mesmo onde dormir. E outro dos discípulos disse: permita-me primeiro ao meu pai sepultar. Mas Jesus disse-lhe: segue-me, deixa os mortos aos mortos cuidar. Tu, porém, tem como missão o reino de Deus pregar. Outro pediu-lhe um tempo para da família poder se despedir. E Jesus, olhando nele, falou bem firmemente assim: o reino de Deus é dado a quem tem aptidão. Se colocar a mão no arado, você não deve olhar para trás, não. Quantas lições, né? E eu queria deixar essa última no seu coração. Não olhe para trás. Você está seguindo Jesus até agora? Continue. Não segue Jesus ainda? Comece. Mas o reino de Deus é perseverança. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus te abençoe, que você seja mais uma vez reavivado.